Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui do canal, dessa vez para fazer aquele nosso vídeo que eu adoro gravar, que é o nosso resumão de leituras aqui, né? Se você caiu de paraquedas aqui no Seleção Literária, esse vídeo é o momento em que eu reúno todos os livros que eu li nas últimas semanas, né? Dessa vez eu vou reunir as leituras de dezembro, que só foi um livro, e também as leituras de janeiro, que já tô pegando aquele gás de novo de leituras depois da ressaca do fim de ano. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou o Darwin Oliveira aqui do Seleção Literária e te convido para conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube. São vídeos todas as semanas, pelo menos 2 vídeos com resenhas, dicas e curiosidades literárias. Então aproveita para se inscrever e deixar um like nesse vídeo, que assim você fica sendo notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no YouTube. Eu já agradeço, claro, sempre o apoio de vocês. Então bora lá, bora começar nosso vídeo de leituras do mês, lembrando que é sempre naquela ordem, da leitura mais antiga até as leituras mais recentes. Vamos lá? O primeiro deles é o Lendo Lolita em Teherã, é o livro célebre livro da Azar Nafisi, que ficou muito conhecido aí no começo dos anos 2000, né? É um livro em que ela traz suas memórias, é um livro basicamente, a grosso modo, é um livro de memórias, em que ela une também com a narrativa social, política e principalmente com a narrativa literária, trazendo muito de crítica literária para dentro desse livro. Nosso principal fio condutor nessa história é as suas lembranças de quando ela se reunia com 7 de suas alunas para discutir aulas de literatura na sala da sua casa. Essas aulas eram feitas escondidas ali no começo dos anos 90, em que ela se reuniu para discutir as obras do Nabokov, como puxa aqui o próprio título do livro, da Jane Austen, do Henry James, do Fitzgerald. Então cada parte desse livro em que ela vai tratando sobre as obras discutidas ali entre as 7 mulheres, e ela como a 8ª sendo a professora, ela vai também puxando a sua história de vida com os aspectos mais políticos e sociais do Irã naquele período. É importante a gente lembrar que nos anos 70, né, no final dos anos 70, a dinastia Pahlavi, a famosa dinastia Pahlavi do Shah do Irã, caiu por conta de uma revolução iniciada pelo Ayatollah Khomeini. O Irã tinha problemas políticos naquela época, mas a dinastia ela dava uma certa estabilidade. Após essa revolução, alguns aspectos sociais, principalmente os aspectos voltados às políticas femininas, políticas das mulheres, foram muito cerceadas, as liberdades femininas foram muito cerceadas, e que ela usa até isso como exemplo de quando ela era obrigada a usar o véu dentro da universidade para dar aula. Antes disso, antes da Revolução, não era necessário. O Irã era reconhecido como um país ali que garantia certas liberdades e também tinha um pouco ali da cultura ocidental dentro da sociedade. Então ela aproveita para resgatar essas questões, até porque a família dela, né, o pai dela foi prefeito de Teherã, foi perseguido político, teve que se exilar. Ela fez a sua faculdade de literatura nos Estados Unidos e depois voltou para iniciar os seus trabalhos na Universidade de Teherã. E aí toda a convulsão política dos anos 80, dos anos 90, a gente vai acompanhando até o momento em que ela sai de novo do Irã, volta para os Estados Unidos, já casada com filho, para construir um novo momento da sua vida. Mas nesse tempo, entre o exílio da sua formação acadêmica e a nova saída já pertinho dos anos 2000, no final dos anos 90, para voltar para os Estados Unidos, a gente vai acompanhando muito da vida dela e ela consegue algo que é muito difícil literariamente falando, porque ela traz muitos aspectos da sua autobiografia, a um modelo mais clássico mesmo de contar a sua história, entrelaçando com ensaios políticos e também ensaios de crítica literária. Então, se a gente quiser levantar questões sobre o livro Lolita do Nabokov, a gente é capaz nesse livro. Se a gente quiser conhecer as relações do casamento da professora Azar Nafisi, nesse livro a gente também é capaz. Então ela vai relacionando muito bem esses aspectos literários, artísticos, culturais e memorialísticos da sua trajetória. É um livro que foi muito abraçado pela cultura ocidental, pelos europeus, pelos norte-americanos, por conta das suas denúncias, né, que ela faz ao fundamentalismo religioso impetrado ali no final dos anos 70 no Irã, e ganhou muita repercussão mesmo, leitores no mundo inteiro. Fica aqui o nosso registro. Acho que eu vou fazer um vídeo completo sobre esse livro, tem muitos aspectos para a gente levantar, e foi uma leitura que me agradou demais, foi uma leitura que realmente me agradou muito. Talvez entrasse até para a lista dos melhores livros que eu li em 2023,
Foi uma daquelas ocasiões em que eu concluí a leitura ali faltando 2, 3 dias para acabar o ano, acho que dia 30 de dezembro, então o vídeo de melhores do ano já tinha saído, e aí ele acabou ficando numa espécie de limbo, né? Porque ele nem foi lido em 2024, para a gente entrar na possibilidade de entrar no ranking dos livros de 2024, ao final desse ano, e nem entrou para a lista dos livros de 2023. Então, infelizmente acontece, né? A gente que produz vídeos aqui no YouTube, a gente tem que se programar, e então a gente tem que gravar com uma certa antecedência. Muita gente até questiona se não seria o ideal fazer o livro de melhores de 2023 somente no começo de 2024, mas por incrível que pareça, parece que muda a pauta e as pessoas não querem mais saber. Quando vira o ano, as pessoas não querem mais saber nada relacionado ao ano anterior. Eu já fiz esse teste, não foi bom, o engajamento não foi bom. Já fiz vídeo de retrospectiva no ano seguinte, também não foi bom. As melhores audiências foram no ano mesmo corrente ali, mesmo que aconteça isso de uma notícia importante eu não ter trazido na retrospectiva, de um autor importante ter falecido, né, para eu ter colocado naquele vídeo em memória que eu faço aqui, ou de uma leitura importante também, acabou não entrando nas melhores do ano. Mas de qualquer forma, fechado aqui esse grande parêntese aqui sobre essa dinâmica do YouTube, fica aqui o nosso destaque para Lendo Lolita em Teherã. E aí eu abri o ano de 2024 lendo o primeiro volume da autobiografia viva da escritora Deborah Levy, é uma escritora sul-africana / inglesa. Ela nasceu na África do Sul e quando criança se mudou para Londres, e a gente tem justamente esse aspecto da vida dela, né? Mais uma obra aqui autobiográfica, autoficcional, que está muito em moda e, aliás, está voltando à moda, né? Esse aspecto pouca gente sabe, mas desde os anos 80, né, quase 40 anos, é uma prática literária que já vem acontecendo, mas vem ganhando muito destaque nos últimos tempos, ainda mais com o Prêmio Nobel para Annie Ernaux. Isso dá um enfoque muito grande para esse gênero literário. E é verdade mesmo, assim, tem uma enxurrada de novos livros e novos resgates sendo publicados no que se chama de autoficção, né? E a Deborah Levy traz esse primeiro volume da autobiografia viva, que é o Coisas que Não Quero Saber, em que começa ela fazendo uma viagem sozinha para escrever um livro, e a partir daí ela começa a se questionar o local da escritora, o local de mulheres escrevendo livros, fazendo o que seria um contraponto com um ensaio muito célebre do George Orwell. Como diz no subtítulo do livro, uma resposta ao ensaio Por que Escrevo, de George Orwell. Uma pena, que aí eu tenho que fazer essa observação, é que é pouco falado sobre isso. Eu achava que ele fosse discutir mais a relação dela com esse ensaio, esse embate, essa resposta, né, que ela propõe, o que seria incrível, né, necessário, eu diria, mas ela passa muito rápido por isso. Ela cita de forma muito rápida o momento presente, até entrar no capítulo 2, em que ela entra dentro da sua infância, e aí boa parte desse curto livro é dedicado à sua formação ali dos seus primeiros anos, morando, o pai perseguido, né, morando de favor com um familiar, enquanto o pai foi preso na luta contra o apartheid na África do Sul, e toda a sua adaptação na sua infância para viver essa realidade política já lhe atingindo desde muito pequena, ela e o irmão. Eu não sei se é um desgaste que eu estou sentindo com o próprio gênero. O último livro da Annie Ernaux que eu li também, eu senti um certo enfado na leitura, apesar de serem livros muito curtos, mas é um livro que acaba ficando muito no banho-maria ali, contando aspectos muito específicos da sua infância. E a Deborah Levy, o que me parecia uma boa provocação no primeiro capítulo do livro, acaba ficando sempre num estado muito regular ali, muito mais do mesmo, contando sobre essa infância na África do Sul até retornar aos seus anos de mudança ali, né, de formação de leitura, formação de escrita, já em Londres. Enfim, eu vou ler os outros 2 volumes dessa autobiografia, vou desenrolar mais meus pensamentos sobre essas obras num vídeo que eu vou juntar os 3, então a gente vai discutir mais sobre esses aspectos. Claro, eu destaco que existe algumas coisas, a voz dela se formando
como escritora é interessante, eu acho que deveria ter entrado mais disso. Mas enfim, acaba que sendo o primeiro volume, um volume introdutório de uma trilogia, a gente continua para fazer a leitura dos outros 2 volumes em breve. Eu trago como destaque também o combate cotidiano do quadrinista Manu Lacernet, um quadrinista francês muito celebrado na França, também aqui no Brasil, né? Ele é autor do Relatório de Brodeck, uma outra HQ que também já tinha saído pela Pipoca Nanquim, tal qual aqui o Combate Cotidiano. E caramba, é incrível como nos traços mais simples, mais cartunescos, mais finos traços, e também os mais coloridos, em dias solares, como que apresenta nessa capa aqui, as histórias ganham um quê de paradoxal muito gostoso de ler, sabe? Apesar do colorido, a gente tem a história de um jovem rapaz aqui, um fotógrafo de guerra, que tem um emprego estável, trazendo ali o horror da guerra para as páginas dos jornais, mas ele se vê numa constante crise profissional, numa constante crise familiar, de distanciamento com os pais, de distanciamento com sua atividade laboral também, e aí acaba gastando alguns das suas horas dos seus dias para consumir remédios ansiolíticos e antidepressivos, e também fumar maconha com o irmão. Parece que ele vive uma grande adolescência até de fato encontrar um veterinário e começar um namoro, começar uma relação, e aí a gente vai desenrolando algumas questões políticas e familiares desse sujeito. Essa HQ traz um quê político muito interessante porque ele decide sair das páginas dos jornais fotografando combates de guerras, pessoas mutiladas, para fotografar o antigo local de trabalho do seu pai, que era um estaleiro, um porto, e aquela mão de obra desqualificada, né, já sem consideração pela nova sociedade francesa que estava emergindo ali no começo do século XXI, e traz à pauta a questão trabalhista que já parecia tão fora de moda, né, após a queda do Muro de Berlim. O proletário, o trabalhador, ele já não era uma pauta muito interessante, e aquele trabalhador francês ali, pouco instruído, já envelhecido, pensando nas transformações da sociedade, de novas liberdades, de novo estilo de fazer política, caindo na esparrela de discursos populistas de extrema direita, esse livro, essa HQ também discute tudo isso sob o ponto de vista desses trabalhadores, ex-colegas de trabalho do seu pai. E também, aí ele puxa um fio para trazer a relação familiar do pai e da mãe, o pai que tem Alzheimer ali, tá sofrendo, as memórias do pai que ele resgata numa antiga caixa, no antigo porão. Então tem muitas camadas muito bonitas, muito interessantes, discutidas pelo Lacernet, que me obriga, claro, a cair sempre no clichê de que é uma HQ voltada para pessoas que não leem HQ. Se você quer indicar assim, uma obra para iniciar, uma boa obra, com profundidade, com um bom traço, com uma boa cor e uma ótima narrativa, o Combate Cotidiano também é uma dessas boas indicações. E como eu não sou aqui um canal especificamente voltados para HQ, eu sempre indico HQs nesse sentido também. Acabo que eu me torno sempre um eterno iniciante nessas leituras de história em quadrinhos. Eu gosto muito de história em quadrinhos, é um hábito que eu estou reativando, né, reiniciando há uns 3, 4, 5 anos aí. E sempre me surpreendo com a qualidade do material, com a qualidade das narrativas que são criadas, os desenhos, os traços, as cores. E o Combate Cotidiano foi uma dessas pérolas que eu indico aqui e deixo como destaque aqui no vídeo. Uma novidade que eu trago aqui é a obra de estreia do meu camarada PH Santos, que saiu aqui nessa coleção em 2 volumes. Ó que legal, você vira aqui, ó, você tem o primeiro conto, o Atire-se, e o segundo conto, o Febre. Essa coleção é a estreia do PH Santos na sua obra ficcional. Essa edição traz alguns pontos muito interessantes. Como eu falei, a gente conhece muito o PH por conta do seu canal no YouTube, né, da sua crítica de cinema, que ele já faz há mais de 2 décadas na internet brasileira, é um baita comunicador. Recentemente eu participei de live com ele no canal dele, discutindo os filmes do Oscar. Foi um prazer, assim, foi uma satisfação muito grande conversar, não só sobre cinema, mas sobre muitas coisas que a gente conversa. E eu fiquei muito feliz em saber do lançamento dessa obra, da ficção dele, que ele tem mais coisas escritas, e ele já entrou com 2 contos de maneira muito acessível, né? Porque é uma edição que traz um baixo custo, traz ali uma boa introdução já para essa ficção dele,
e que fica muito acessível nesse formato pocket, fica muito democrático para alcançar muitos leitores país afora. Mas mais do que a edição, as duas histórias são muito bem construídas. No Atire-se a gente tem a história de uma arqueira que está ali se posicionando num grande momento de tensão para um movimento de ataque, e a gente vai entrando, conhecendo a trajetória dela justamente desse momento de tensão. E no Febre a gente tem a história da Neitsu, que é um ser que a gente guarda um certo mistério logo de início, principalmente na sua relação com um tal mestre, em que ela revisita o passado, contando sempre sobre a sua jornada através desse mestre, ao passo que a gente vai até um momento presente, num segundo momento da sua vida, da sua trajetória, que aí desenrola uma surpresa muito interessante. O que as duas histórias têm em comum é que elas se destacam por um forte fluxo de pensamento, um forte fluxo de consciência, e isso é muito bom de ler, é muito bom de acompanhar esses fluxos de pensamentos de duas personagens nessas duas histórias curtas e muito boas. E para além disso, um outro aspecto que eu destaco é que essas duas obras vêm com um pós-fácil. O PH ele traz quase que uma espécie de diário de escrita ali sobre o seu processo criativo, sem precisar explicar a obra nem nada disso, porque ele traz uma pitada autobiográfica para o seu momento em que ele estava escrevendo esse livro. Então une ali o melhor dos mundos para a gente conhecer o PH ficcionista e também um pouco da biografia do PH, de um cara que todo mundo que acompanha a internet aqui, um pouquinho de cinema, gosta de acompanhar, gosta de ver os seus vídeos e acompanhar também os seus textos. Ele já tinha lançado livros antes de ensaios, né, das suas críticas literárias para a série Andor e Casa do Dragão, e agora vem com essa obra ficcional e que eu estou ansioso para acompanhar as novidades dos novos contos que vão sair aí do PH, e eu acho que vocês vão acompanhar e curtir também. E pra gente encerrar o mês de janeiro, essa que talvez tenha sido um dos meus romances destaques assim dos últimos meses, que é A Zona de Interesse, do escritor inglês Martin Amis. Esse livro ganhou recentemente uma adaptação para o cinema e estou ansioso para acompanhar essa adaptação. Ainda não assisti esse filme, que se chama Zona de Interesse, também do mesmo nome, do diretor Jonathan Glazer. Eu já fiz um vídeo completo sobre esse livro, vou deixar aqui linkado aqui embaixo. Vocês gostaram muito da resenha que eu apresentei para vocês e sugiro você acompanhe também logo em seguida essa resenha. Tem tudo lá contando sobre esse romance, que conta a história de 3 personagens centrais. Vou dar uma pincelada aqui para vocês. Um burocrata, uma espécie de militar barra civil, que faz ali o lobby para a indústria alemã, o chefe do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial e um judeu prisioneiro do campo de concentração. Então a gente vai acompanhando sempre a visão em primeira pessoa desses 3 personagens e num estilo muito próprio, sabe? Um estilo muito que brinca muito com o lexo germânico, com o inglês. O Martin Amis consegue fazer um texto muito, muito bom, e eu convido você a acompanhar esse vídeo logo em seguida. Tá aqui no box de descrição, também vou deixar o destaque aqui ao final do vídeo. Bom, pessoal, essas foram as nossas leituras dos meses de dezembro e janeiro. Estamos chegando agora em fevereiro, aproveitar o carnaval, fazer uma agendinha de leituras nesse período de folga de carnaval. Eu acho que eu não vou para nenhum canto assim especial, então eu vou aproveitar para gravar muitos vídeos aqui para vocês e também para ler muitas leituras. Ainda estou com leituras em andamento, o Cotidiano do Hernan Dias, As Possuídas do Diabo também. Eu já falei deles aqui, mas ainda estou carregando essas leituras, então pode ser que no próximo vídeo de leituras do mês elas apareçam aqui para vocês em destaque. E se você chegou até o final desse vídeo, pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, o carinho especial que vocês dão ao Seleção Literária. Eu vou pedir que você deixe um comentário das suas leituras em andamento ou das leituras recentes que você concluiu nos últimos dias. Vou adorar acompanhar os comentários de vocês aqui no vídeo, e também deixa um like e compartilha sempre o Seleção Literária com seus amigos. É isso aí, pessoal. Valeu!